bom dia para o povo que está aqui entrando no Instagram, bom dia a todos. Tô vendo a minha amiguinha Baby aqui na sala do Meet. Bom dia, minha amiga, que saudade. Queria ter te visto, te abraçado no sábado, mas não deu, foi tão corrido. Bom dia a todas que estão chegando. Tá chegando o seu dia, né, Baby, querida? Aí a gente vai poder falar um pouquinho juntas, né? Bom dia a todas que estão chegando aqui. Deixa eu ficar de olho se a minha convidada chega aqui. Deixa eu ver. Isso. Já chegamos no 9º dia, né, do nosso propósito e tem sido uma bênção. Eu falo isso por mim, né? Tanto crescimento, cada aprendizado que Deus tem nos abençoado, trazido para nós, né? Cada palavra tem sido pontual, tem sido estratégica, né, em nossas vidas. Por isso da importância de você anotar, por isso da importância de você estar sensível à voz de Deus, né, de você se permitir ser restaurada, né? Irmã, eu estou buscando a restauração da minha saúde, da minha família. Agorinha mesmo, antes da gente entrar, a gente fez uma oração junto, né, a equipe, e eu falava para elas, né, sobre essa restauração acontecer em nós, primeiramente. Irmã, eu vim buscar pelos meus filhos, glória a Deus por isso, temos que fazer isso mesmo. Mas antes de qualquer coisa, busque a sua restauração primeiro. Irmã, eu tô bem, eu não preciso ser restaurada. Será? Será que a gente não está vendo? Será que a gente está querendo colocar debaixo do tapete? Será que a gente está querendo não enxergar coisas que Deus está tentando nos mostrar? Nós precisamos ter um coração ensinável, um coração disposto a aprender. Ninguém já é tão sábio, já está com tanto conhecimento que não possa se abrir para mais conhecimento, né? Sejamos humildes, né? Jesus, fala comigo, abre os meus olhos, me mostra o que eu não estou vendo. Claro que peça para Deus te mostrar. Lembra que eu falei isso? Eu até fiz a primeira oração, mas depois eu me redimi com vocês, né? Faça a oração para que você veja aquilo que você está estruturada para ver, né? E não aquilo que você vai ver e talvez vai se ferir. Não. Jesus, eu quero ver aquilo que o Senhor precisa me mostrar. Aquilo que o Senhor precisa me mostrar, eu quero ver e eu quero ter coragem, como Neemias teve, de ir para a restauração, né? Então comece em mim, Jesus. Comece essa obra de restauração em mim. Talvez a restauração da boquinha, né? A restauração dos olhares, dos ouvidos, do nosso coração. São muitas áreas. Mas para que essa restauração aconteça lá fora, primeiro precisa começar dentro, né? Essa restauração precisa começar em mim, né? Você que já compartilhou, você que ainda não compartilhou, compartilha lá, chama sua família, chama seus amigos. Tem sido uma bênção essas ligações, né? As lives. Eu falo ligações porque nós estamos com o Meet, né, com as meninas aqui na sala, todas aqui. Deixa eu ver em quantas nós estamos aqui. Estamos com 80. Deixa eu só pegar a numeração aqui. Umas 85 pessoas, mais ou menos. 85, 86 pessoas no Meet e mais as pessoas que estão entrando aqui. Fora, né, as que assistem depois, porque fica gravada, né? A gente solta 86. Obrigado, Eli. A gente solta tanto no Insta como no YouTube. Bom né? dia. Bom dia, pastora. Tudo bem, meu amor? Tudo bem. Amém. Então, ela tem o alcance não só para nós que estamos aqui ao vivo, como também 122 pessoas no total. E fora as que assistem depois, né, no gravado. E eu tenho pedido isso para Deus, né, para que Deus opere os milagres dele, tanto em nós que estamos aqui, está aumentando, eu creio, em nome de Jesus, né, para que Deus restaure não só nós que estamos assistindo no ao vivo, como também aquelas que vão assistir amanhã, depois, anos depois, como eu falei para vocês da live do Billy Graham, de anos atrás, que
que me alimentou esses dias, né? Então a palavra do Senhor, ela não envelhece, né? Ela se renova a cada manhã, né? Então que essas ligações ela alcance o maior número de pessoas, que essa restauração alcance o maior número de pessoas em nome de Jesus. Amém? Não vamos nos demorar, porque hoje é quarta-feira também. Hoje nossos pastores têm os compromissos, eu sei que tem muitas esposas que acompanham, né, vão para a igreja, tem obreiras aqui conosco, né, que vão para a igreja agora cedinho, então nós não vamos nos demorar, em nome de Jesus. Eu já vou chamar a minha convidada, eu tô rindo porque eu já vou contar para vocês. Eu dei um pedacinho do que aconteceu ontem. Lembra que eu falei assim para vocês ontem que Deus estava me dando as pessoas e aí eu tinha esquecido de anotar o nome de uma pessoa. Eu, eu vi o nome dela embaixo e eu falei, meu Deus, como o Senhor é tremendo. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor. Bom dia, meu amor. Tudo bem? Mostrando minha sala aí. Acontece, o meu também já aconteceu várias vezes. Tudo bem? Tudo bom, Ana? Bom dia a todos. Pastora, Graças a Deus. pastora Sinara com a gente. Pode falar. Sumiu você aqui pra mim, por que será? Ah, é normal, viu, pastora? Sempre fica um sem enxergar. É. Ah, então. Geralmente eu fico sem enxergar uma, fica três na sala, mas eu só enxergo duas, mas o pessoal que está vendo ao vivo, eles estão vendo nós duas, tá bom? E aí a sua convidada também, que daí a gente chama. Eu estava falando para eles, pastora, sobre a confirmação, né? Ontem, a hora que eu chamei a pastora, eu vou deixar ela até contar essa parte, mas no dia anterior, eu estava voltando da faculdade e aí eu vi o vídeo, até printei, mandei para ela e eu vi o nome dela naquele vídeo. E faz muito tempo que a gente não se falava, né, pastora? A pastora Verdade. teve bebezinha agorinha há pouco e eu até falei assim, nossa, queria tanto dar um abraço nela, ver a bebê. Ela falou assim, não, Ana, tá muito recente a cesárea, né? Ela nem foi no sábado, Não. mas eu falei, gente, como Deus confirma. Aí eu mandei mensagem para ela, a senhora falou o que para mim, pastora? Então, eu recentemente o Facebook me lembrou de uma live que nós fizemos juntos sobre a importância da intercessão, né? E aí eu falei, nossa, nunca mais a gente se convidou para uma live nem nada, né? Que saudade de fazer uma live com a Ana. E eu tinha visto que você estava fazendo essa da reconstrução, né? Falei, ô Jesus, quem sabe não sai um convite aí, né? E aí você vai e me manda mensagem. Falei, ah, meu Deus. É muito de Deus, né? Eu vi De até jeito pelo Instagram da Daiane, né? nenhum. Ela compartilhou, daí eu falei, ai, que legal. Tinha visto no YouTube também. Aí eu pensei, nem não falei, eu pensei. Falei, vai que sai um convite aí. Daí, isso foi ontem. Anteontem, né? Quando foi ontem, você manda um oi. Na hora que eu tava com o WhatsApp aberto, na hora que eu vi você digitando, eu falei, nossa, a Ana me mandando mensagem, né? Eu falei, olha só que incrível, né? Ai, meu Deus é Deus. demais. Olha, eu fico. Telefone sem fio. É engraçado porque ele dá um aviso. Ontem a tia Mônica, que estava com a gente na ligação, foi a mesma coisa. Olha só. Né? Ela falou que Deus já tinha avisado ela, né? Deus já tinha dado um alertinha, né? Fica atenta. E aí eu chamei ela também. Então, assim, muito bom porque a gente vê, né? A palavra do Senhor diz isso, né? Que o Senhor, ele confirma as palavras do seu servo, né? Sim, E, sim. e é muito bom, porque a gente vê que realmente é o Senhor que está à frente. Eu fico muito agradecida ao Senhor, porque a gente vê essa grande obra que está acontecendo. Né? Falava para as meninas agora há pouco, pastora, acho que a senhora ouviu que a senhora estava aqui online já, sobre essa restauração começar em nós. Né? A gente briga tanto para que comece nos outros, mas é necessário começar em nós, né? Sim. Muito importante. Sim. Muito importante, Ana. Eu preparei uma mensagem aqui a respeito dessa reconstrução Uhum. sobre algo muito sério que, infelizmente, algumas pessoas têm enfrentado e é um assunto que, às vezes, a pessoa ela nem tem coragem de se abrir e de falar nem com Deus a respeito. E aí isso vai ficando e vai prejudicando a pessoa, impedindo a pessoa de viver o melhor de Deus, né? Eu falei para você que nós íamos falar sobre a reconstrução da confiança.
mais no sentido assim, posso começar? Liberar o meu Podemos? microfone aqui? Pode, pastora, à vontade. Pastora, Posso? eu só não. A senhora chegou a me falar sobre a sua convidada? Não, Ou não, não vai ter? não deu Sem certo, não deu certo. problema. Então, eu uno minha fé com a sua e a senhora pode ficar à vontade, tá? Bem, eu vou abrir lá em Mateus, Mateus não, em Lucas, no capítulo 22, no versículo 54, Lucas 22, 54, diz assim, né? Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. A reconstrução da confiança nesse sentido aqui. A Bíblia diz que prenderam Jesus e o Pedro começou a seguir Jesus de longe. Por quê? Porque não era uma coisa que o Pedro queria que acontecesse. Ah, pastora, mas ninguém queria que acontecesse isso com Jesus. Mas se a gente lembrar do episódio lá de Mateus, no capítulo 16, quando o Pedro recebe aquela revelação, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, né? E Jesus fala, tu és Pedro, né? E sobre essa pedra edificarei minha igreja e tudo. E aí depois, quando Jesus começou a falar da sua ascensão, quando Jesus começou a falar sobre a sua morte, o Pedro ele entra em ação dizendo, não, Senhor, de maneira nenhuma te aconteça tal coisa. Ou seja, era uma coisa que ele deixou claro que ele não queria. A gente pode até usar essa palavra, que ele não aceitaria. Seria uma coisa que ele não ia aceitar que acontecesse com Jesus. Isso não pode acontecer com o Senhor. Só que daí, apesar da bronca que ele recebeu de Jesus, lá na frente aconteceu o que ele não aceitava que viesse a acontecer. Ele não aceitava que Jesus viesse a sofrer, a morrer, e isso aconteceu. E aí o Pedro começou a seguir Jesus de longe. Muitas pessoas, às vezes, têm passado por coisas que ela não queria que acontecesse, que até orou para que não acontecesse, mas acaba acontecendo. E aí, quando acontece algumas coisas, quando essas pessoas começam a enfrentar algumas dificuldades nesse sentido, começam a seguir Jesus de longe. A confiança em Deus, ela é quebrada nessa hora. A pessoa dentro dela, ela não quer admitir. Como eu falei, é um assunto que a maioria das pessoas não admitem. Às vezes nós não conseguimos nem orar a Deus acerca disso. Mas é uma confiança quebrada, né? E a pessoa ela já começa a ficar meio desconfiada. Ai, será que se eu orar de novo, ou se eu orar por outra coisa, não vai acontecer de novo isso, né? Será que se eu colocar diante de Deus tal coisa, tal situação, um problema, uma situação difícil, não vai acontecer de novo, ou seja, ela não vai ficar sem resposta, ou a resposta que vai vir não é aquela queira, né? Para você ver como não aconteceu do jeito que o Pedro esperava, ele já começou a seguir Jesus de longe. Ele não queria que Jesus morresse. Então ele começa a seguir Jesus de longe. Quantas vezes acontece algumas coisas que nós não queremos e nós começamos a seguir Jesus de longe? Já não oramos mais como orávamos antes. Já não meditávamos mais como meditávamos antes. A pessoa estava naquele fogo, indo para a igreja, ativo na obra, mas alguma coisa aconteceu que não era do jeito que a pessoa gostaria que acontecesse. E aí a pessoa começa a se afastar disfarçadamente. Eu sempre falo na igreja que esse é o perigo, né? De muitas pessoas. Elas começam a se afastar disfarçadamente, estão dentro da igreja. O perigo das pessoas que estão dentro da igreja, mas estão com a confiança quebrada. Porque essas pessoas, a gente não se preocupa com elas, porque elas estão dentro da igreja. Quando você vê uma pessoa externando isso, ou seja, se rebelando, não vem mais aos cultos, já não participa mais, né? Não é mais ativa como ela estava antes, todo mundo percebe, aí todo mundo quer ajudar, aí nós vamos atrás, conversamos, aconselhamos, né? Mas e quando a pessoa está dentro da igreja, mas dentro dela a confiança está quebrada?
a confiança está decepcionada e pior, a confiança dela não no pastor, não nas irmãs, nos grupos, né, mas a confiança é em Deus, né? Ela começa a ficar de longe, está ali na oração, mas está longe de Deus. Está até no grupo de intercessão, mas o coraçãozinho está longe, né? É aquela coisa que grita dentro dela, mas eu orei por isso e não aconteceu dessa forma. Foi exatamente como estava acontecendo com Pedro, ele estava de longe. E aí nós sabemos, né, que ele negou a Jesus 3 vezes, como Jesus havia falado, justamente porque estava se distanciando já, justamente porque já estava ficando de longe. E como a gente costuma sempre pregar, se a pessoa vai se afastando, uma hora ela vai negar. É o que eu falei, tá fria, tá meio distante, mas ainda tá dentro. Mas vai chegar uma hora que a pessoa vai tomar uma atitude. Então tem que restaurar essa confiança. E Jesus, antes de ir para o céu, ele teve esse cuidado de restaurar essa aliança com Pedro, e nós vamos ver já já. Mas antes, a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, né? Isso aqui é muito sério, pessoal. Deus tem falado muito comigo acerca disso. Hebreus capítulo 12, versículo 15, que nós conhecemos, diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Como que nós fazemos isso? Né? E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminem. A Bíblia manda nós termos cuidado com essa raiz de amargura, né? Mas nós sempre pensamos em relação a outra pessoa, né? Sempre pensamos para nós não ficarmos amargurados com alguém, com o irmão, com o próximo. Mas e quando a pessoa está amargurada com Deus, né? Teve um caso com uma conhecida nossa, ela até colocou o testemunho dela no Facebook, no YouTube. Ela falou que ela foi ao médico, ela fazia sua rotina anualmente, foi ao médico e descobriu um tumor no seio. E aí o médico era um médico de família, conhecia o estilo de vida dela e sabia que ela mantinha uma alimentação, né, razoavelmente boa, se preocupava em cuidar da saúde e ninguém sabia por que daquele caroço surgir. Geneticamente o médico descartou, porque a família não tinha casos e tudo, e o médico era de Deus também, graças a Deus por isso, né? Aí o que acontece? Ele conversou com ela. Ele falou: olha, nós vamos fazer o tratamento, vamos tomar todos os cuidados, mas eu vou te falar como servo de Deus. Faz uma busca, uma investigação, né? Por isso que a Bíblia fala sobre a diligência, né? O missionário ensinou outro dia que é investigação. Faz uma investigação no seu coração. Você não tem nada no seu coração guardado, algo que está te chateando, porque você sabe que essas coisas prejudicam também a saúde física. E ela: não, doutor, o senhor sabe, eu tô bem. Ela tinha perdido a mãe recentemente, mas ela falou que tinha superado. O senhor me conhece, conhece a minha família e tudo. Não, mas esse diagnóstico a gente não tem assim na hora, o médico falou, né? Vai para casa, vai buscar e depois a gente volta a falar sobre o tratamento. E ela disse que foi e obedeceu o médico, foi buscar e falava para Deus, que era para Deus sondar o coração dela e tudo, né? Aquela busca que nós fazemos. E ela disse que ela lembrou de um cunhado dela. Esse cunhado dela pegou Covid, na época do Covid, e ela disse que ela orou com tanta fé por esse cunhado, ela buscou a Deus, ela se consagrou, ela pedia oração para as pessoas acerca desse cunhado. E aí esse cunhado, ela tinha certeza que ele ia ficar curado, e esse cunhado veio a falecer. E ela ficou tão arrasada com isso. E o tempo passou. Só que no dia que ela estava fazendo essa oração, ela disse que o Espírito de Deus trouxe à tona de novo a morte do cunhado dela. E ela percebeu que, na verdade, ela não tinha aceitado a morte do cunhado. Por quê? Porque ela tinha orado, porque ela pediu oração, porque ela se consagrou, porque cria que ele ia sobreviver e ele morreu. E ela disse que no dia que ela orou, e só no dia que ela orou, ela não tinha percebido, já tinha passado o ano, e ela não tinha percebido que ela ainda não tinha aceitado aquilo. Que lá no coração
dela, na verdade, ela já nem acreditava mais na cura, para você ter ideia. Ela não orava mais pela cura. Antes era, como o pastor Jaime sempre fala, né? Que o crente de antigamente, né? Uma dor de cabeça está amarrado em nome de Jesus. Aí hoje em dia já vai para um remédio, um comprimido, né? E tudo. E ela estava assim. Ela já não estava, ela estava tendo a igreja, trabalhando nos grupos da igreja, mas já não estava crente, sabe? Confiante. A confiança dela tinha sido quebrada, estava precisando ser restaurada. E ela não tinha percebido isso. Irmãs, ela começou a orar a esse respeito. Ela abriu o coração para Deus, ela falou, teve a coragem de falar para Deus que, na verdade, ela estava assim, magoada com Deus, com a raiz de amargura dentro dela, porque Deus não tinha curado, né, o cunhado dela, porque o cunhado dela partiu na época. E aí o que acontece? Ela começou a tratar isso, falar com Deus sobre isso. E ela voltou, depois de um tempo, a fazer o exame, né? Na mesma clínica, no mesmo laboratório que ela tinha feito o exame e descoberto o caroço. Ela voltou a fazer e disse que a moça fazendo o exame chegou a machucar o seio dela, procurando esse nódulo e não encontrava. Ela não, mas estava aqui, estava aqui. A moça queria, porque queria achar o nódulo, né? Estava aqui, nada de encontrar e não encontrou. E ela voltou, foi até em outro laboratório para fazer o exame numa pessoa que não conhecia o caso dela e não acharam mais o nódulo. Ela nem precisou fazer, no caso, o tratamento do câncer, né? Foi algo que ela resolveu espiritualmente. Tirou de dentro dela aquela raiz de amargura, a confiança dela estava destruída, né? Estava, não existia mais aquela confiança dentro dela. Mas quando ela ouviu aquilo do médico, não foi do pastor dela, não foi de uma amiga, não foi do médico. Quando ela ouviu aquilo do médico, a confiança dela foi restaurada em Deus, ela pôde fazer aquela oração e receber a cura. Então, a mesma coisa aconteceu aqui com Pedro. Por que o Pedro negou Jesus? Estava acontecendo algo que ele não gostaria que acontecesse. E isso o afastou. E isso foi deixando ele longe. A confiança foi sendo quebrada até o ponto dele negar Jesus. Nós temos que ter muito cuidado com isso. A gente tem que ter muito cuidado com o nosso querer. A gente precisa confiar em Deus para tudo que Ele for fazer. Não importa, né, o que está acontecendo agora. Eu preciso confiar em Deus que Ele sabe o que é melhor para mim. Ele está cuidando dos meus dias. Né? Nós temos que restaurar essa confiança. É aquilo que nós sempre falamos, né? Como aquela criança que está lá em cima daquele muro lá e o pai fala, pula, ela não mede as consequências. Ela não fica pensando na probabilidade, né, de se machucar, o quanto é provável que ela caia, que ela quebre um braço, que ela quebre uma perna, que nada. O pai dela está falando se joga e ela se joga. E a mesma coisa nós temos que aprender a fazer com o nosso Senhor. Não importa o que está acontecendo agora, pode não estar sendo fácil, pode e às vezes é muito difícil, dolorido, e às vezes só quem está passando sabe o tamanho da dor. Mas é importante a gente restaurar essa confiança todos os dias. Aconteceu alguma coisa? Senhor, eu não entendo o porquê, mas eu confio. Não vamos dar lugar ao diabo para desconfiança, porque a pior coisa é quando nós deixamos essa desconfiança entrar no nosso coração em relação a Deus. Porque desconfiar do homem é uma coisa, né? A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Desconfiar no homem é a coisa mais normal que existe. Mas imagine só, um filho de Deus desconfiando de Deus. Se nós desconfiarmos dele, nós vamos confiar em quem? Se nós não nos apoiarmos nele, se nós não apoiarmos a nossa confiança no plano dele, no que ele está fazendo, nós vamos confiar em quem? Se não estivermos seguros nele, nós vamos estar seguros em quem? Então nós precisamos acreditar. O Pedro precisava acreditar que aquele plano era o melhor. E o engraçado de tudo isso é que só para a gente ver como é importante essa confiança no Senhor. O Pedro nem sabia o que aquela morte traria, né?
que a morte de Jesus traria. Salvação, restauração, comunhão. Ele não imaginava, ele não sabia o tamanho do plano de Deus, né? A mente humana não consegue compreender o que Deus está fazendo. Nós temos que olhar para isso e trazer para a nossa vida. A gente não sabe o que Deus tem para nós. Nós podemos, né, ter ali uma menção do que a palavra diz, mas a Bíblia diz que os planos dele são maiores que os nossos. Nós só podemos confiar no que ele está fazendo. Viver a verdade, viver a palavra e confiar no que ele está fazendo por nós no nome de Jesus Cristo. Deixa eu encerrar para nós orarmos. Mas aí a Bíblia diz, né, quando Jesus ele foi restaurar a confiança do Pedro, né? Eu ouvi alguém dizer isso um dia e fiquei tão contente, porque eu na verdade não entendia por que Jesus insistiu com Pedro 3 vezes, né? Pedro, tu me amas? Lá em João, né? João 21, vou ler só o versículo 17. E disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. E trazendo Pedro de volta para o trabalho, trazendo Pedro de volta para o cuidado das ovelhas, Jesus estava dizendo para ele, né? Eu confio em você para cuidar das minhas ovelhas, né? Estava restaurando a confiança do Pedro, levando Pedro de novo a confiar nele. Você me ama, Pedro? Né? Eu também te amo a ponto de confiar em você para cuidar das minhas ovelhas. Jesus estava ali, é como se fossem dois amigos reatando, né, a amizade. Consegue enxergar isso? Né? Jesus foi humilde e ele é, né, e nos ensina essa humildade. Aqueles dois amigos, ou o pai e o filho, reatando a comunhão, reatando essa amizade, essa comunhão. E tem que chegar esse dia na vida de quem está ferido. Tem que chegar esse dia na vida de quem foi frustrado, de quem teve uma oração que não é que ela não foi respondida, mas talvez não tenha sido respondida do jeito que você esperava. Tem que chegar esse dia de reatar essa comunhão, como na vida dessa conhecida nossa, quando ela reatou essa comunhão com Deus, e como na vida de muitas pessoas que talvez aí já tenham tido essa experiência. Tem que chegar esse dia na sua vida. Tem que sentar com Jesus. Tem que conversar com Ele. Tem que falar toda a verdade. O Davi, ele fez uma oração pedindo para Deus, né, tirar dele tudo que não agradasse a Deus, e ele usa uma palavra, né, que não é muito conhecida na nossa linguagem, mas ele diz expurga, né? Arranca até os que me são desconhecidos. Então tem hora que a gente tem que pedir para Deus, Deus, se tem alguma coisa que eu desconheço, que está escondida, né? Uma decepção, uma frustração, uma chateação, porque a vida tá andando tão corrida que às vezes tem gente que tá passando por cima de frustração. Ela supera assim, ela dá o próximo passo, mas não supera na verdade. E a vida espiritual ela não é assim. Ela tem que ser feita de consertos. A gente não pode sair atropelando. Ah, não, deixa pra lá. Não, não é assim. A vida espiritual ela tem que ser acertada. Eu gosto de lembrar de 2 Crônicas 32. A Bíblia diz que ele foi reconstruir o muro. Foi ver onde o muro estava quebrado. E ele fez um outro muro para garantir a proteção. Então não pode ser uma coisa tratada assim de qualquer forma. Ah, não. Ah, eu não ligo para isso não. Mas lá dentro está ligando. Algo não aconteceu do jeito que eu esperava. Ah, mas é assim mesmo. Ah, já estou acostumada. Mas lá dentro está frustrado, está se importando, está ligando para aquilo. E Deus não quer que seja assim. Deus não quer que seja assim. Deus quer que a nossa confiança seja restaurada. Deus quer que a nossa confiança esteja 100% nele, em nome de Jesus Cristo. Para terminar, vamos ler um versículo bastante conhecido, Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento.
O Pedro não tinha capacidade de sofrer o que Jesus sofreu. Então, por isso que ele não queria, ele estava apoiado naquilo. Ele falou, quem que vai aguentar sofrer tanto? Porque ele estava apoiado na capacidade dele, no entendimento dele. Tem coisas que nós não entendemos, porque nós nos apoiamos no nosso entendimento, na nossa capacidade. Tem gente que até fala, né? Ai, se isso acontecer, eu não vou aguentar. Primeiro que a gente não pode viver baseado nesse se isso, né? Até trazendo coisas que provavelmente nem vão acontecer mesmo. Mas se a nossa confiança estiver nele, nós vamos passar por que tiver que passarmos, por tudo que se levantar contra nós, de cabeça erguida e vencendo, em nome de Jesus Cristo. Tudo, tudo. Muitas de vocês, né, muitas aqui já passaram por coisas que nunca imaginavam que conseguiriam passar, mas porque mantiveram a confiança firme no Senhor, Ele ajudou a passar pelas águas, pelos ventos, pelas pedradas, pelo fogo. E quem está vivo aí, diga amém, né? Quem está acordado aí, diga amém. Superou, venceu, glória a Deus, aleluia, porque estava confiando. Mas se essa confiança for quebrada, aí o que é difícil fica invencível, né? O que é complicado fica insuperável, né? Vamos falar dessa forma. Por isso, que nessa manhã nós possamos orar, mas rasgar o coração mesmo, para restaurar essa confiança. E se tem alguma frustração em relação a uma oração, a um propósito que você se empenhou, que você orou, que você buscou, mas as coisas não aconteceram como você esperava, fala com Deus. Deus é o nosso amigo, Ele é o nosso confidente. Se tem alguém que nós podemos rasgar o coração, que nos entende, que nos compreende, que sabe tudo de nós, que se precisar vai nos dar uma palavra de repreensão ou de conforto, ou de consolo, esse alguém é Ele. Ele está preparado para ouvir. Na verdade, Ele conhece o nosso coração, sabe o que se passa no nosso coração, na nossa mente, mas está esperando que nós venhamos abrir o coração e falar para Ele tudo que precisa ser falado, para que Satanás não consiga nos prender com nenhuma raiz de amargura, para que Satanás não consiga nos parar, nos brecar, nos frear, com nada que pertence a Ele, no nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Amém. Vamos. Amém. Que palavra muito forte, pastor. Eu me lembrei de uma situação com a minha filha, né? E uma situação de quando eu era criança com o meu pai, né? Relacionada à confiança. Isso nós confiarmos em Deus e a alegria de um pai sabendo que o filho confia nele, né? É muito importante, né, para nós que somos pais, ter a confiança dos nossos filhos, né? Ter a confiança de que nós somos amigos deles, né? E uma vez, quando eu era bem pequenininha, eu não me recordo quantos anos eu tinha, eu tenho essa lembrança na minha memória. E lá no sul, quando a gente vai fazer a compra do mês, lá se chama rancho. Ah, vamos fazer rancho. Fazer rancho é você ir no mercado e comprar do mês inteiro. E aí o meu pai tinha falado isso para mim e para minha mãe. Ah, vamos no mercado fazer rancho, né? Porque amanhã não vai dar, não sei o quê. E aí nós fomos. E aí eu lembro que eu sentava, né, no carrinho, ou eu ficava em pé, ou pendurada. E aí a gente passou pelo setor dos brinquedos, né? E eu lembro que tinha um ursão. Nossa, eu sou apaixonada por urso. E tinha um grandão lá, né? E também tinha um bem feinho do lado dele. Eu ia olhar pro feinho? Não, eu olhei para aquele grandão, lindo. E eu olhei para ele e eu falei, papai, o senhor pode me dar esse urso? E aí até hoje eu me lembro do olhar dele pro preço. Ele olhou. E aí ele olhou pro feinho. E aí ele falou assim, filha, esse grandão aqui, o papai não pode te dar. Mas esse pequenininho, o papai pode. E não é hoje. Vai ser no rancho do mês que vem. Tudo bem? Aquilo me deu uma alegria tão grande. E eu falei para ele, tá, pode ser. E vida que segue. Continuamos fazendo a compra, mas o meu coraçãozinho ansioso pro mês que vem. Mesmo que fosse o feinho. Eu lembro dele até hoje, era um urso verde.
com um olho assim gigante, um narizinho preto pontudo. Eu vou tentar achar uma foto dos ursos antigos para mim ver se eu consigo, mas ele era quase sem forma e vazio. Ele tinha as mãozinhas e os pezinhos, mas era bem assim, todo esmilinguido, né? Mas quando ele falou que ele poderia me dar, aquilo me alegrou, mesmo que não fosse aquele que eu queria. E que eu teria que esperar para o mês que vem, mas tá tudo bem. Mas aquilo hoje, né? Hoje me traz a memória da alegria que talvez o meu pai sentiu, né? De eu ter entendido, né? Que não seria aquele que eu queria e que eu teria que esperar. E o dia que ele me deu aquele urso verde, gente, que alegria que foi. Eu até me esqueci do bonitão, do grandão do urso lá. E eu fiquei tão feliz, mas tão feliz de ver aquele urso verde na minha casa e ver também que o meu pai cumpriu aquilo que ele falou que faria, né? Não no meu tempo, não no tempo que eu quis, né? E uma vez eu fiz isso com a Sofia. Nós passávamos na frente de uma loja, mas eu fiz isso porque eu me lembrei do que o meu pai fez comigo. E ela falou: ai, mamãe, você compra pra mim isso aqui? Aí eu falei: filha, a mamãe não pode hoje, mas no mês que vem a mamãe pode. Você espera? Ela falou: sim, eu espero. E quando ela recebeu o presente dela, foi uma carinha de tanta satisfação, sabe? De, nossa, chegou, nossa, ela me deu mesmo. É ela que eu digo, eu e meu esposo, né? Nossa, eles me deram, Uhum. sabe? É uma alegria muito grande, eu acredito que para o Pai, para o nosso Deus, ver que a gente confia nele, né? Você falar assim, vou fechar o meu olho, meu pai vai segurar na minha mão e ele vai me atravessar a rua. O carro vai vir, mas ele só vai me permitir atravessar na hora que o carro não estiver vindo. Então eu sei que eu vou poder ir de olhos fechados. Se tiver buraco, ele não vai deixar eu pisar no buraco, ele vai falar, ó, vem mais para cá, vai mais para lá. Ele vai me dar a direção, né? Então eu acho que o pai ele se alegra muito em ver essa restauração da confiança, em ver você voltar a confiar nele, né? Confiar de olhos fechados mesmo, Senhor, mesmo que não seja para agora, mesmo que não conclua, às vezes a gente até fala, né, pastora, nossa, mas eu já fiz 21 campanhas, mas eu já faço anos de campanha e o marido não converteu, o filho não converteu, o filho não saiu das drogas. Permanece, faz mais um, faz mais dois, faz mais propósitos e na hora certa vai acontecer, né, pastora? Então, Ana, você falou sobre várias campanhas. Eu tô até com um casal lá na igreja que eles estavam com um problema sério no casamento, né? E aí a irmã até falou para mim, ela falou, ai, pastor, eu fiz tantas campanhas, eu fiz tantos propósitos, mas não adiantou e eles acabaram se divorciando, né? E aí eu falei para ela, eu falei, não, irmã, vamos ficar firme na palavra. A palavra diz que o que Deus uniu não separe o homem, né? E ela sempre batendo nessa tecla, que ela orou tanto, que ela fez tantas campanhas, mas o casamento não deu certo, acabou divorciando. E até teve um dia que eu tive a oportunidade de encontrar os dois, e aí eu brinquei com eles, né? Eu falei para eles, eu falei, poxa vida, vocês gostam tanto da pastora, vocês se separaram só para a pastora casar vocês de novo? E aí eles deram uma risadinha sem graça assim, mas já estava feito o divórcio, né? E aí nós continuamos na oração, não, Deus, a tua palavra vai se cumprir, tudo. Sábado agora eles marcaram o casamento, vão casar de novo sábado. Jesus, que coisa linda! Senhor, como o Verdade. Senhor é lindo. Nossa, precisou uma separação, né, pastora? Mas você vê como Deus ele é incrível. Eu já vi isso acontecer também. Casamentos se separaram no papel e depois Deus restaurou. Eles se casaram de novo. Acho que o juiz deve ter pensado, vocês estão de brincadeira comigo, né? Vocês estão de brincadeira. Ai, mas é lindo demais, né? Tem que manter a confiança. Eu falei para eles, isso é para a gente aprender a manter a confiança até o fim, né? Até Até o fim. o pastor pode ficar à vontade para fazer a oração. E aí a senhora passa para mim e a gente encerra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar então, meus queridos, em nome de Jesus. Oh, Jesus querido, glórias sejam dadas a Ti, ó Deus, seja exaltado o Teu santo nome. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor cuida de nós, porque a Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra é o remédio para a nossa alma.
Obrigado por essa palavra, Pai. Meu Deus, que nessa manhã confianças sejam restauradas, alianças sejam restauradas. Meu Deus, que nessa manhã essa comunhão de pai e filha seja restaurada. Meu Deus, que essa pessoa que estava com um sentimento de frustração, de decepção, não na superfície, mas lá no interior, que ela possa cavar fundo hoje. Pai, que ela possa ir fundo e deixar o Senhor ir fundo no coração dela, na alma dela, e externar, Pai, e trazer à tona, Jesus, tudo que tem impedido ela de se lançar completamente no Senhor e confiar completamente no Senhor. Meu Deus, quantas pessoas se sentindo frustradas, decepcionadas. Meu Deus, mas a pior decepção é quando a pessoa se deixa decepcionar com o Senhor. Não porque o Senhor decepciona, mas porque deixamos o demônio entrar, porque deixamos essa raiz de amargura entrar. Meu Pai, começamos a pensar, meu Deus, como se o Senhor fosse alguém que nos desampara, como se o Senhor fosse alguém que nos deixa. E pensamos isso porque começamos a nos afastar, como Pedro fez. Porque se estivéssemos perto, se nos aproximássemos mais, todas as vezes que viesse essa tentação, nós lembraríamos da tua palavra que diz que o Senhor nunca nos deixa, o Senhor nunca nos desampara. Da tua palavra, quando o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Quando o Senhor disse, o teu Criador é o teu marido, é o teu provedor, é aquele que cuida, que sustenta, que está perto, que faz companhia. Oh, meu Deus, se estivéssemos mais perto, se nos aproximássemos mais, meu Deus, diante de cada tentação, nós veríamos o quão bom o Senhor é, o quão maravilhoso o Senhor é, veríamos o teu cuidado, veríamos, meu Deus, que o Senhor está pronto para fazer o que for necessário, no momento certo, na hora certa, em nome de Jesus Cristo. Tira de nós, Pai, toda meninice. Tira de nós, meu Deus, tudo aquilo que não te agrada, nos ajuda a nos aproximar mais de ti. Queremos andar em comunhão, Pai, queremos restaurar, queremos reconstruir hoje essa confiança, mas tem que ser hoje, minha irmãzinha, tem que ser hoje. Deus te convidou hoje aqui para restaurar essa confiança, para você ser sincera com Ele. Não vai doer no coração do Pai a sua sinceridade. O que dói no coração do Pai é ver uma filha, um filho dele distante, desconfiado, vivendo pelos cantos, como aquele filho que está triste com o pai, chega em casa, entra direto para o quarto, não conversa, não quer mais assentar à mesa com o pai, não tem diálogo com o pai, vai para a escola no mesmo carro, mas não consegue conversar. Deus não quer essa desconfiança, Deus não quer que nós vivamos assim, ao mesmo tempo dentro da igreja, dentro do ministério, mas sem essa liberdade, sem essa comunhão. Não, que toda desconfiança, que toda tristeza, que toda decepção, que toda raiz de amargura possa cair por terra nessa manhã. Pai, o Senhor nos trouxe aqui para tratar do nosso coração. Se em algum momento, meu Deus, uma oração aparentemente não foi respondida, não foi atendida como essa pessoa esperava que fosse, meu Deus, trata esse coração, alguém chateado, como eu disse, alguém decepcionado, alguém até revoltado, alguém fazendo uma próxima oração para ver no que vai dar. Eu vou tentar só mais uma vez. Alguém dizendo, eu vou tentar só mais uma campanha. Alguém dizendo, eu vou na igreja pela última vez. Pai, Pai, que o Senhor se manifeste agora. Que o teu poder se manifeste agora. Que a unção do Senhor, meu Deus, visite essa pessoa que está acompanhando essa oração. Que a unção do Senhor, meu Deus, despedaça todo o jugo do inferno, toda a barreira do inferno. Meu Deus, que a unção do Senhor despedace o coração que está empedrado, Pai.
que aquela angústia empedrou esse coração, aquela raiz de amargura empedrou esse coração. É a pessoa que ela está com uma tristeza e não admite, ela está com uma decepção e não admite, ela está sendo durona, ela quer passar por cima, ela prefere nem falar disso, nem comentar sobre isso, mas o teu poder agora alcança esse coração, quebrando a pedra do coração, quebrando essa barreira, meu Deus, e reconstruindo a confiança dessa pessoa. Eu digo, Satanás, você não vai impedir. Satanás, você não vai impedir a obra de Deus nessa vida e nesse coração aqui agora. Essa pessoa que antes orava, batalhava na fé, como eu disse, orava pela saúde, repreendia uma dor, repreendia uma doença, e agora ela já vê a morte, agora ela já vê a destruição, agora ela não consegue mais ver jeito, ela não consegue ver mais solução. Meu Deus, porque quando Satanás tira essa confiança do coração da pessoa, realmente não tem mais o que ver, não tem para onde correr. Como disse o salmista, eleva os meus olhos para os montes, onde virá o meu socorro vem do Senhor. Se tem socorro, ele vem do Senhor, ele não vem de outro lugar. E quando o diabo consegue roubar, meu Deus, essa confiança, a pessoa está aí se sentindo perdida, porque em que ela vai confiar? O médico já desenganou, alguém diz essa dívida é impagável, alguém diz o casamento não tem jeito, o marido fala não, eu quero divórcio. Meu Deus, essa pessoa diz, quem vai me ajudar? Porque a confiança dela, meu Deus, está destruída. E ela precisa lembrar hoje que ela tem sim quem possa ajudá-la. Ela precisa lembrar hoje que os impossíveis aos homens é possível para Deus. Ela precisa lembrar hoje do Pai que ela tem, do Deus Todo-Poderoso que ela tem, que pode sim dar todas as coisas para ela. Meu Deus, que pode sim fazer o impossível se tornar possível. Jesus não pôde dar para Pedro o estar vivo. Jesus não pôde dar para o Pedro o se livrar da cruz, mas Jesus concedeu para o Pedro e para todos que creem no nome dele a vida eterna, a possibilidade da vida eterna. Ele tem coisas maiores e melhores. Acredite nele, confie nele, se alegre nele agora. Deixa a alegria de Deus encher o seu coração agora. Deixa a alegria de Deus trazer de volta essa confiança, esse descanso, esse repouso. A Bíblia diz, no repouso e na tranquilidade estaria a vossa salvação, mas vocês não quiseram ouvir. Fala para Deus, eu quero sim, eu quero confiar, eu quero descansar, eu quero romper qualquer barreira de incredulidade, eu quero romper qualquer barreira do inferno, ainda que ela esteja começando. Cuidado com as raposinhas, são elas que destroem as vinhas. Fala tudo com Jesus, assim como num casamento, a pessoa que vai guardando uma coisinha daqui, hoje ela fica chateada com o marido e não conversa, amanhã acontece outra coisinha, ela se chateia, ela não conversa, e depois isso vai desconstruindo aquele casamento, assim está a confiança em Deus de muita gente. Uma coisa aconteceu aqui, ela não conversou com Deus, outra coisa aconteceu ali, ela não conversou com Deus, e hoje está difícil até chegar na presença de Deus, mas agora é a sua hora, é hora de quebrar essa corrente do inferno, é hora de se levantar, é hora de voltar para a vida, é hora de voltar a brilhar com o brilho de Deus, em nome de Jesus Cristo. Volta a brilhar, minha irmãzinha, volta a brilhar, não deixa o diabo te ofuscar, não deixa o diabo apagar esse brilho de Deus na sua vida. Volta a confiar, ele ouve sim a sua oração, ele responde oração, ele é Deus para fazer mais do que pedimos ou pensamos, ele é Deus para fazer o impossível se tornar possível. Coloque a sua confiança nele agora em nome de Jesus Cristo, entrega agora o seu caminho a ele, confia nele, o mais ele fará. Ori alabalabalabachore, cantar alabalabachore. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Pai, como canta a canção. Ele é o seu Pai, é só chamar. Ele é o seu Pai, é só chamar por Ele. É só chamar por Ele, nova vida alcançará. Porque de todos é o Senhor, o dono do amor, aquele que quer
resgatar essa amizade, aquele que quer um concerto hoje conosco. Ele chamou Pedro: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas. Jesus chamou Pedro para conversar, Jesus chamou Pedro para reatar aquela comunhão, aquela amizade, para reconstruir aquela confiança. Volta a confiar em mim, Pedro, eu confio em ti as minhas ovelhas. Volta a confiar em mim, Pedro, eu confio em ti a ti as minhas ovelhas. Jesus está confiando a nós, as suas ovelhas. Você que está na liderança, você que é da intercessão, você que Deus colocou alguém no seu coração para interceder, para orar, para clamar. Deus está confiando a você, essa ovelha. Ele está confiando a você, essa ovelha. Confie nele também. Volte a confiar, volte a acreditar, volte a se alegrar na presença. Você é importante para Deus, sim. Ele se importa com seus sonhos, sim. Ele se importa com a sua vida. Ele se importa assim com a sua família, ele se importa assim com seu filho, minha irmãzinha. Para de deixar o diabo confundir você. Deus se importa sim, Deus quer saúde para essa criança, Deus quer saúde para esse casamento, Deus quer saúde para a sua empresa sim. Não é mentira do diabo, Deus quer ver a sua empresa crescendo sim. Deus não quer ver nada sendo destruído não, muito pelo contrário. Você está aqui para ver sendo reconstruído o que Satanás quer destruir, em nome de Jesus Cristo. Pai, passa o teu fogo, Jesus. Passa o teu fogo, queimando tudo que não presta. Eu digo espírito das trevas que tem confundido essa mente, espírito do diabo que tem entristecido essa mulher, que tem revoltado essa pessoa, que tem distanciado, demônio que entrou de um jeito tão sutil, disfarçado, que essa pessoa continua na igreja, essa pessoa continua no altar, essa pessoa continua pregando. Tem gente aí pregando para alguém, confia em Deus, mas a confiança dela está destruída, foi ferida, foi atingida por uma seta do diabo, está quebrada. Ela está pregando, ela está pedindo para alguém confiar em Deus, mas dentro dela testifica, e você, eu digo espírito de acusação, espírito do engano, espírito da sutileza do inferno, que faz essa pessoa se afastar, ficar de longe, como Pedro estava, mas dentro da igreja, está disfarçado, ninguém está se importando com isso, está todo mundo achando que essa pessoa está bem, está todo mundo achando que essa pessoa está na fé, e ela mesma transparece isso por causa da posição dela, porque ela tem que se manter de pé para mostrar para as pessoas que ela está bem, mas dentro dela as coisas não estão bem. Eu digo, Satanás, sai daí, espírito do engano, espírito da mentira, sai do coração dela, espírito da revolta, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, demônio que paralisou essa pessoa, como o T.L. Osborne ensina lá no livro Impacto, que o diabo não se importa com quem está na igreja, o diabo se importa em paralisar a pessoa dentro da igreja, o demônio que paralisou essa mulher aí dentro da igreja, está todo mundo feliz com ela porque ela está dentro da igreja, mas ela está paralisada, já não consegue mais confiar, já não consegue mais acreditar. Eu digo, espírito das trevas, solta, larga agora a vida, a mente dessa mulher, sai da saúde dela agora, Satanás, sai agora com essa alergia na pele, em nome de Jesus Cristo. Sai com essa mancha na pele que está preocupando, está causando tristeza, está causando preocupação no coração dela. Vai embora, demônio do câncer, sai dos ossos dessa pessoa que foi diagnosticada com esse câncer nos ossos, sai agora da confiança. Isso destruiu a confiança dessa pessoa, isso abalou a fé dessa pessoa. Eu digo agora, todo espírito maligno fora, vai embora, em nome de Jesus Cristo, pega tudo que é seu e sai agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Pai, e que a partir de agora possa nascer novamente, meu Deus, uma fome, uma sede por vencer, meu Deus, por superar, Jesus, isso que estava paralisando essa pessoa, que ela possa despertar para viver a sua vontade, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu uno a minha fé com a fé da Ana para declarar, meu Deus, uma grande reviravolta na vida dessa pessoa, uma verdadeira reconstrução na confiança dessa pessoa, antes mesmo de acontecer o que ela esperava que acontecesse, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai, eu uno a minha fé, Senhor Jesus, com a pastora e com todas que estão assistindo, tanto no ao vivo quanto as que vão assistir depois.
Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que esse tijolinho, o nono tijolinho, Pai, da confiança no Senhor, seja reposicionado. Meu Deus, que essa confiança verdadeiramente, Pai, aconteça em nossas vidas. Essa reconstrução, Pai, ela venha para nós em nome de Jesus. Nós precisamos, Pai, precisamos confiar no Senhor. Precisamos, ó Pai, acreditar nas suas promessas de novo, voltar a crer novamente. Pai, a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós temos fé, quando nós temos confiança, quando nós acreditamos, Pai, ainda que aquilo não esteja visível, ainda que aquilo não exista na nossa frente fisicamente, meu Deus, mas isso é fé, meu Deus, e nós acreditamos. Isso faz, meu Deus, com que nós agrademos ao coração do Senhor. Isso faz com que o seu coração, Senhor Jesus, se alegre. Então nos ajuda, Pai. Reconstrói a confiança do nosso coração. Reconstrói, Senhor Jesus, a confiança, Pai, que nós tínhamos, que nós tivemos um dia, Pai, aquela palavra que foi revelada ao nosso coração, aquela palavra que ardeu dentro do nosso coração, meu Deus, mas com o passar dos anos, meu Deus, aquela chama foi se apagando, aquela chama, Senhor Jesus, ela foi perdendo, meu Deus, aquele fogo, mas hoje nós determinamos que essa confiança, essa chama seja reacendida em nome de Jesus. Pai, assim eu oro, prepare o seu azeite, amada, prepare o seu azeite para você se ungir, em nome de Jesus. Unja as suas mãos, em nome de Jesus. Irmã, eu estou sem azeite, não tem problema, você pode fazer isso depois. Você pode pegar o seu azeite agora e estar ungindo, desde o alto da sua cabeça, a planta dos seus pés, irmã, é alguma enfermidade, é uma doença que tem se alojado na minha vida. Irmã, é realmente a falta de confiança. Faz muito tempo que eu não confio, faz muito tempo que eu deixei de confiar em Deus. Coloque a mão agora no alto da sua cabeça. Meu Deus, a tua palavra diz que a unção, ela despedaça todo o jugo. Meu Deus, que essa unção que está sendo derramada sobre nós nesta manhã, meu Deus, ela venha trazer a reconstrução da confiança no Senhor, Pai. Que ela venha trazer, Senhor Jesus, essa alegria novamente, a alegria de te servir, a alegria, meu Deus, de que essa promessa vai acontecer, a alegria, meu Deus, de que essa promessa, Pai, essa palavra que foi liberada sobre nós, um dia ela vai acontecer. Meu Deus, ainda que não seja no nosso tempo, como meu pai me falou aquele dia sobre o urso, seria naquele tempo, isso porque ele me deu um tempo e eu sabia quando seria. Mas nós, Pai, com o Senhor, nós não sabemos o tempo, mas sabemos que o Senhor está agindo. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Ti. Pai, por isso eu declaro a reconstrução da confiança em nós, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amadas. Glórias a Deus. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Pastora, muito obrigada. Muito obrigada pelo seu sim. Obrigada por estar conosco aqui nessa manhã. Que o Senhor Jesus abençoe a senhora, seu esposo, as meninas, essas princesas lindas que o Senhor te deu. E que o Senhor Jesus renove todas as áreas da sua vida, reconstrua tudo aquilo que a sua vida, a sua casa precisa, em nome de Jesus. Amém, Ana. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe. Bem na hora da live, a neném acordou. Mas deu tempo de mamar e dar pro papai. Amém. Mãe é assim, né? Foi um prazer estar com vocês. Que Deus abençoe mais e mais, tá? Amém. Meu amor, um beijo. Deus abençoe, viu, pastora? Meninas do Meet, Deus abençoe a vida de vocês. Podem falar um tchauzinho aí que a pastora escuta. Elas estão aqui no Meet, pastora, e está subindo um monte de palminhas aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Beijão para ela. Ó, deixa eu tentar mostrar para a senhora. Ó. Pastora, obrigada por essa palavra gloriosa. Glória a Deus, minha querida. Glória a Deus pela vida de vocês. Que Deus abençoe. Amém. Meninas, nos encontramos amanhã, novamente, às 5 horas da manhã, para mais uma reconstrução, em nome de Jesus, tá bom? Um beijo, Deus abençoe todas vocês, vocês também do Instagram, fiquem com Deus,
Deus abençoe em nome de Jesus. Tem cultos hoje, hein? Culto, quarta-feira, Sagrada Família. Busquem ao Senhor, busquem pelos seus familiares, em nome de Jesus, tá bom? Beijos, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.